Eu acho que é muito importante, eu acho que essa teoria coloca a gente nesse lugar de entender historicamente os processos, de entender por que o fenômeno hoje se apresenta da maneira como ele se apresenta e como que a gente deve então intervir com base nas condições materiais da realidade. Né? A liberdade não é você pegar e se ver isolado das condições concretas, mas é você ver essas condições concretas e a partir disso tomar decisões. Acho que a ideia, então, pensando para esse segundo vídeo, é a gente falar um pouco, a gente já falou no vídeo anterior sobre o porquê a psicologia histórico-cultural, né? E acho que é legal também a gente pensar, né, que por vezes a psicologia histórico-cultural está vinculada apenas à educação e à área escolar. E mais recentemente a gente tem visto essa relação dela com a clínica. E por muitos ainda é vista como uma impossibilidade, mas vamos só conversar sobre isso, acho que pensar a psicologia histórico-cultural na clínica também, que eu acho que acho que você foi a primeira pessoa que eu escutei falando sobre isso há muito tempo atrás. E desde então acho que a gente vem conversando e construindo essa prática, né? Acho que é um pouco isso também, né? Por que você começou, Gui? Lá em não sei quantos anos faz, né? 2016. 9 anos. 9 anos. Eu comecei, quando eu entrei, no outro vídeo a gente falou sobre como que a gente se aproximou da psicologia histórico-cultural. Na faculdade, quando eu entrei para fazer psicologia, eu nunca tinha pensado em ir para clínica. Durante a faculdade eu comecei a gostar, quando eu tive a experiência lá no 4º, 5º ano, né, da faculdade, que a gente começa a atender na clínica escola. E aí eu tive uma experiência legal, assim, no 5º ano, com um professor que era meu supervisor. E aí, no final do estágio, ele falou, eu tinha atendido um caso lá que tinha sido bem difícil, assim, com um garoto, assim, pré-adolescente e tal. E aí, no final do estágio, ele na devolutiva lá e tal, ele virou pra mim e falou, pô, você já pensou em seguir a clínica, Guilherme? Aí eu falei, não, acho que não tinha pensado nisso e tal. E aí ele falou, ó, você leva jeito, pensa aí e tal, de repente pode ser uma possibilidade. Aí aquilo ficou na minha cabeça, isso foi em 2014, quando eu me formei. E aí, em 2015, eu tava trabalhando numa escola particular. E em 2016, eu saí dessa escola para fazer o mestrado. E aí eu comecei a pensar também, né, precisava complementar a renda também, e comecei a pensar na possibilidade da clínica, apareceu a possibilidade de eu começar a atender, sublocando a sala de 2 outras psicólogas, que eram colegas da minha esposa, e aí eu comecei a atender. E aí quando eu comecei a atender profissionalmente, surgiu essa dúvida, né, será que eu atendo com a teoria da análise do comportamento, que foi a teoria que eu fiz na faculdade, ou será que eu já atendo pensando na psicologia histórico-cultural, sendo que eu estava fazendo mestrado? Tinha feito uma iniciação científica e estava fazendo mestrado na área. Falei, quer saber, eu vou com o Vygotsky, vou com a psicologia histórico-cultural. E aí eu comecei a procurar materiais sobre a prática clínica a partir dessa perspectiva. Na época, eu achei um texto do Aquiles Delary Jr., que foi um ensaio que ele escreveu, na verdade, sobre a clínica vigotskiana, lá no início, muito bom, início dos anos 2000, né, 2004, 2006. Durante muito tempo, aquele texto foi uma base, assim, para mim, para ir pensando a clínica. Obviamente que eu também ia estudando a teoria histórico-cultural por fora, então, ia estudando todos os conceitos, né, de mediação, de sistema psicológico, função psicológica superior, linguagem, etc. Também me deparei com alguns materiais do Fernando Gonçalves Reis, que também falava um pouco sobre a possibilidade de uma clínica de um outro viés, de um outro lugar, que não essa clínica psicológica tradicional. Então, recentemente também tem a publicação de outros livros, né, assim, na área e tal, que estão saindo, que falam sobre essa prática da clínica e tal, da perspectiva da psicologia histórico-cultural. E aí eu fui me aproximando desse lugar e fui elaborando um pouco isso, assim. Eu tive muita dificuldade de encontrar supervisores que me ajudassem, assim. Então eu fui fazer meio que supervisão com profissionais, né, com psicólogos de diferentes abordagens. O que me ajudou também bastante a construir um raciocínio clínico, a entender como é que eu poderia fazer o manejo da melhor maneira e tal. Mas eu acho que ainda é um desafio, né? Ainda é uma questão pra gente pensar e tal. Eu gosto muito da ideia da psicologia clínica, da perspectiva da psicologia histórico-cultural, como essa clínica que é não só uma clínica do consultório particular, mas a gente pode pensar uma clínica expandida, uma clínica ampliada, né, que também pensa saúde coletiva, né, pensa sistema público de saúde e tal. Então, os equipamentos, né? E tem um posicionamento crítico, né, assim, político também sobre isso, mas eu acho que pensar a clínica muito como esse espaço da consciência, né, colocar a clínica como centro da perspectiva que esse sujeito vai construindo sobre si e sobre o mundo. E aí eu, como terapeuta, como psicólogo, me configuro como o outro dessa relação. E aí eu acho que quando a gente pega aquele conceito, né, a compreensão do singular, particular e universal, que está no campo do materialismo histórico-dialético, a gente vai entender que aquela pessoa que está ali sentada na nossa frente, ela também traz em si, na sua própria experiência, elementos do universal, da coletividade, da onde ela vem, né? Então a gente nunca vai separar totalmente esse sujeito do contexto de onde ele veio. E aí eu acho que a gente vai fazendo esse processo
onde o sujeito vai fazendo a mediação e refletindo sobre o lugar que ele ocupa no mundo, quais são as raízes, as origens dos seus sofrimentos, da sua própria configuração, da sua identidade, etc. Né? Então acho que foi um pouco por aí. Acho que quando a gente vai se aproximando e se apropriando da teoria, eu acho que fica mais fácil de fazer essa transposição para pensar a clínica, porque quando a gente pensa o início ali da psicologia histórico-cultural, a ideia do Vygotsky era ter uma psicologia geral ali. Então por isso que os textos dele são de base mesmo, eles não são aplicados como outras abordagens da psicologia, né? Então, mas aí a partir do momento que você já tem essa prática clínica e você consegue se apropriar, então quando você lê o Pensamento e Palavra, você vê a clínica ali. E para mim, acho que um texto que me fez pensar muito, que inclusive eu penso muito, que é o domínio da própria conduta também, mas que o Vygotsky no final fala dessa questão um pouco da consciência e fala da ideia de liberdade, né? Que a liberdade não é você pegar e se ver isolado das condições concretas, mas é você ver essas condições concretas e a partir disso tomar decisões. E eu acho que o processo clínico acaba passando um pouco por aí, né? Que a ideia não é que o sujeito se desvincule ali das problemáticas, então, como a gente falou no vídeo anterior, de pensar esse sujeito numa classe social, num gênero, na raça, pensando essa interseccionalidade, e que ele não tem como se ver isolado disso, mas olhar para isso e pensar quais as possibilidades que vai ter a partir disso. E nunca é um processo individualizado, porque se essa teoria pensa esse sujeito singular, particular e universal, nunca é uma ação isolada, né? Então, eu acho que são esses desafios que a gente vai tendo, mas, de fato, quando a gente se apropria da teoria, eu acho que facilita, né? Então, você estava falando que você fez supervisões com outros profissionais, eu a mesma coisa. Eu também terminei a graduação não querendo ir para a clínica, mas terminei ali na pandemia, entrei no mestrado e aí eu não foi tanto... Tinha uma questão, acho que financeira também, mas foi uma questão de que começou a aparecer muitas pessoas. Tipo, você é psicólogo, pandemia, todo mundo precisava de psicólogo. E aí eu resolvi começar, e aí foi esse o impasse. E aí, o que eu vou fazer? Tô começando agora História Cultural, mas o que eu vou fazer? E aí, a partir disso, eu fiz essa supervisão por bastante tempo, ele era psicanalista, e me ajudou muito a dar uns fundamentos da clínica, mas aí no aprofundamento do estudo da teoria, isso foi me facilitando a poder pensar, e aí eu acho que de uns 3 anos para cá eu tenho visto isso nas redes sociais, acho que pessoas falando um pouco disso, mas é um desafio, e eu costumo dizer que a clínica na história cultural, ela tem um quê de artesanal também, que você vai fazendo isso porque é a base do cotidiano, né? Então a atividade que a gente vai fazendo constantemente e particularmente também com cada pessoa que a gente vai trabalhando e tal. E acho que tem alguns princípios importantes, assim, né? Porque acho que tem isso que você está falando, que eu acho que é fundamental, que é essa lógica da praxis. Então, o quanto que na prática refletida a gente vai aprimorando também essa prática e também vai ampliando os olhares para as demandas que vão aparecendo nessa prática e a gente vai fundamentando isso teoricamente, uma coisa retroalimenta a outra. Mas também que acho que tem alguns princípios que são importantes, né? Então, quando a gente pega, mesmo pela psicologia histórico-cultural, né? Então, o fato da gente explicar e não só descrever, que é um dos elementos importantes dessa teoria. Ou quando a gente tem essa postura de ir à gênese, né? A origem dos fenômenos. Que também é uma coisa muito potente, né? Porque a gente vai entendendo a questão dos comportamentos fossilizados, que o Vygotsky descreve e tal, que isso é muito importante também. E aí quando a gente vai falar das psicopatologias, ou da patopsicologia, né? Dessa perspectiva da psicologia soviética e tal, com a Zeigarnik e outros autores importantes, a gente vai assumir muito essa posição de que o processo de adoecimento psicológico, ou a patologia que se expressa naquele sujeito, é uma expressão que se dá em decorrência dessa interação constante com o meio. Então, a gente não naturaliza, né, esse lugar do adoecimento, né, assim, do algo que se torna ahistórico, né, agênero e tal, como se fosse... Individualizado, né? Exato, individualizado, né, então como se não tivesse uma cara e existisse, né, numa abstração, assim. Então, acho que quando a gente vai entendendo essa perspectiva que é muito importante, assim, né, que mais importante do que entender a doença é entender a pessoa que tem a doença, né, ou a pessoa que sofre, de fato, né, então é de novo trazer para a materialidade. E eu acho que isso é muito potente dessa perspectiva da psicologia histórica cultural. E que eu acho que ela é contra-patologizante, né, porque aí eu acho que tem uma tendência hoje de pensar as áreas da saúde, de um modo geral, pensando nessa ideia da doença ser o foco, e aí quando a gente pensa nessa perspectiva, o foco é o sujeito. E aí esse sujeito que está sofrendo desse adoecimento e por aí vai. Eu me recordo que o que me chamou a atenção também, quando foi pensar a clínica, foi quando eu fui ler, e eu
estava terminando a graduação, os escritos do Vygotsky sobre pessoas com deficiência, que foi um dos grandes estudos dele. E aí a ideia de que a deficiência ali, tô dando um geralzão assim, a deficiência está no meio, e aí pensar isso, para pensar o adoecimento também dá para fazer essa relação, porque eu falei, nossa, é uma perspectiva que muda a lógica. E aí não coloca o sujeito como o único responsável, mas ele ainda assim é o único com a possibilidade de agência para enfrentamento disso. Então, como que a gente pensa isso? Entendendo essas múltiplas determinações, indo à raiz, sendo radical nesse sentido. E eu acho que pensar a clínica na história cultural, eu gosto que ela, por ter essa base na praxis, que a gente está falando, dessa coisa que vai sempre se refazendo e se transformando, ela tem infinitas possibilidades, né? Sim, eu acho que isso também dá uma liberdade, mas sem perder o compromisso, que eu acho que isso é importante também, né? A própria, eu acho que isso que você está falando assim, só para complementar, a própria lógica da saúde e da doença. Né? O que é saúde, o que é doença, essa determinação social, que é fruto de um processo histórico também, né? Então, eu acho que é muito importante, eu acho que essa teoria coloca a gente nesse lugar de entender historicamente os processos, de entender por que o fenômeno hoje se apresenta da maneira como ele se apresenta e como que a gente deve então intervir com base nas condições materiais da realidade, né? Com base no que é possível, com base nos recursos que a gente tem, no tempo que a gente tem. E eu acho que é isso, eu acho que acima de tudo é uma prática clínica com compromisso ético-político, né? De transformação social, que não aceita a realidade tal como ela é só porque sim, mas que vai pensar a integração desse sujeito com esse meio e aí pensar que a transformação do meio também vai ser a transformação da constituição da subjetividade dessas pessoas. E esse é o fazer cotidiano da clínica, eu diria da clínica e do ser psicólogo nessa perspectiva da psicologia histórico-cultural. Que não tem como abrir mão disso. Se você quiser saber mais também sobre essas discussões que a gente tem feito no grupo de estudos Coletivo, que a gente já está, como a gente falou no vídeo anterior, já há quase 2 anos. A gente já abordou essas temáticas, tem os encontros gravados de todo esse tempo, então eu diria que a gente já está beirando 60 horas de encontro. Vários deles a gente fala sobre patopsicologia, clínica e esses conceitos aplicados a diferentes contextos de atuação, mas principalmente da clínica e da educação, né? É isso, a gente vai deixar as informações aqui na descrição desse vídeo, caso você queira saber um pouco mais sobre o grupo de estudos. Você também pode deixar aqui um comentário falando sobre como tem sido a sua experiência na sua prática clínica, ou se você também já fez terapia com algum psicólogo da abordagem da psicologia histórico-cultural.